Mãe, ó mãe, sai mais. És meu mundo e amor, sai mais. Mãe, ó mãe, sai mais. És meu mundo e amor, sai mais. Mãe, ó mãe, sai mais. A luz da minha vida, sai mais. Nos momentos de aflição, chamo teu nome, tu sempre estás. Nos momentos de aflição, chamo teu nome, tu sempre estás. Como poder te agradecer, sai mar, por tua paciência e amor, sai mar. Como poder te agradecer, sai mar, por tua paciência e amor, sai mar. Sai mar.
Reconocemos a Satya Sai como a divindade suprema encarnada. Meditamos en este Dios de la verdad. Que Dios Todopoderoso nos guíe a la liberación. Om Saishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Om Saishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Om Saishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Om Shanti Shanti Shanti. Oh Señor, toma mi amor y permite que fluya en total devoción hacia ti. Oh Señor, toma mis manos y permite que fluyan, que trabajen incansablemente para ti. Oh Señor, toma mi alma y permite que se funda en ti. Oh Señor, toma mis pensamientos y mi mente y permite que estén en sintonía contigo. Oh Señor, toma mi todo y permíteme ser un instrumento para trabajar. Sairam. Om Shri Sairam. Ofrezco mis humildes reverencias a los divinos pies del loto de nuestro amado Señor, Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Sean todos muy bienvenidos a otro satsang en este ciclo titulado Divinas Experiencias con Shri Satya Sai, que estamos haciendo todos los sábados a esta hora. Hoy con mucha alegría tenemos el honor de recibir nuestro querido hermano Paulo Mauricio de Brasil, quien compartirá con nosotros sus experiencias con Satya Sai. Laura Bocco hará la traducción al español hoy. Al final de la charla de Paulo tendremos un momento para preguntas y respuestas. Y aquellos que quieran hacer alguna pregunta, por favor, pueden enviarla por el chat. Paulo Mauricio, ingeniero electrónico, funcionario federal jubilado desde 2015 y músico aficionado. En 1992 se enteró de Satya Sai Baba por primera vez a través de su futura esposa, Andrea Lívia, con quien aún vive. A partir de 1993 se desempeñó como coordinador de devoción y bhajans en los centros Satya Sai en Niterói y más tarde en Copacabana, a lo que sigue afiliado hasta el día de hoy. Se convirtió en vicepresidente del último Comité Coordinador Nacional de Brasil antes que se convirtiera en el Consejo Central en el año 2000. Se desempeñó en el nuevo Consejo Central como coordinador de devoción hasta 2005. A partir de entonces se dedicó exclusivamente al Centro Sai de Copacabana, como presidente, luego coordinador de devoción y coordinador de bhajans. Al mismo tiempo fue miembro del Consejo Deliberativo de la Fundación Satya Sai de 2006 a 2019. Actualmente coordina las actividades virtuales de devoción del Centro Sai de Copacabana, hace trabajo voluntario para la Fundación Sai en la gestión de su patrimonio musical y es voluntario en el Consejo Nacional como traductor y editor de vídeos en inglés-portugués. Querido hermano Paulo, estamos muy felices, muy contentos y agradecidos por hablar para nosotros. Muchas felicidades y por favor, adelante hermano. Sairam. Bom, Sairam, boa noite a todos. Ofereço essas palavras aos pés de lótus de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Om Sairam,
Buenas noches a todos y ofrezco mis palabras a los divinos pies de lotos de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Quando o Sérgio me convidou, enfatizou a utilidade, a possível utilidade das minhas experiências, como as de qualquer outro devoto, para inspirar os demais, enfim, para servir de referência. E assim, nesse espírito, eu preparei alguma coisa. Cuando Sergio me invitó, resaltó la importancia de compartir estas experiencias como las de cualquier otro devoto, como una forma de referencia para otros que puedan escucharlo. Y en ese espíritu, aquí estoy hoy. Eu tentei resumir quase 30 anos de experiência para falar em pouco menos de uma hora. Vamos ver se eu vou conseguir. He intentado resumir casi 30 años de experiencia para hablar en menos de una hora, así que vamos a ver si lo voy a conseguir. Eu acho que eu posso começar no imediatamente antes. A minha vida é antes e depois de Sai Baba. Creo que puedo empezar en lo inmediatamente antes. Mi vida es antes y después de Sai Baba. Talvez um ano antes de conhecê-lo, eu estava numa situação pessoal muito difícil. Quizás un año antes de conocer a Swami, yo me encontraba en una situación muy difícil. Eu recém havia me separado da minha esposa, do meu primeiro casamento, tínhamos um filho, e embora tenha sido uma separação, digamos, amigável, restava a frustração, né? Depois de haver constituído família e tudo mais, eu agora estava voltando a morar na casa da minha mãe. Y entonces recién me había separado de mi primera esposa, teníamos un hijo, y aunque había sido una separación amigable, quedaba la frustración en ese momento, porque después de esta etapa fui nuevamente a vivir en la casa de mi madre. E para piorar um pouco as coisas, no meu trabalho, embora fosse um trabalho digno, claro, não era nem de longe o que eu queria fazer. Meu sonho de adolescência, meu sonho de juventude era ser músico, engenheiro de som e essas coisas. E eu trabalhava para a Marinha do Brasil como engenheiro nos auxílios à navegação. Y para completar este cuadro, mi vida profesional, o sea, mi trabajo era un trabajo digno en aquel momento, pero mi sueño de adolescente siempre había sido ser músico, ingeniero de sonido, y en aquel momento me encontraba en la Marina de Brasil trabajando como ingeniero y ayudando en la parte de navegación. Auxílios à navegação, faróis. Auxilios de navegación, faroles y demás. Sí. En español es ayudas. Así lo dicen los manuales. Ayudas a la navegación. Ayudas a la navegación, entonces. Ayudas. Gracias. Vale. Bueno, bom, voltando ao português. Para poder tentar sair daquele mal-estar, daquela sensação de fracasso, né, que eu vivia então, eu resolvi tentar realizar o sonho de juventude. Aí comprei uma guitarra, eu já tocava, né? Então comprei uma guitarra, me equipei bem e procurei uma banda de rock para me ingressar, para me associar a eles. Y entonces, para intentar superar un poco este sentimiento de malestar y de fracaso, decidí ir detrás de mi sueño de juventud y compré una guitarra y, en fin, me busqué equipos y fui a tocar junto a una banda de rock. Essa banda de rock, todos os outros integrantes da banda eram, em média, 10 anos mais velhos, Todos os integrantes da banda eram 10 anos mais novos do que eu, então eu era o tio da guitarra. Y en esta banda en que fui a tocar, todos los integrantes eran 10 años más jóvenes que yo, entonces yo era un poco el tío de la guitarra. Mas me dava muito bem com eles. Por que eu falei da banda? Tem dois aspectos muito interessantes que mostram, né, como o Baba cuida da gente mesmo quando a gente nem faz ideia da existência dele. Pero bueno, nos llevamos muy bien. ¿Y por qué menciono esto de la banda? Hay dos elementos aquí que fueron importantes y que muestran cómo Baba nos cuida aún antes de que lo conozcamos.
O primeiro deles estava no nome da própria banda, que se chamava, acabou já, né? Que se chamava Cinzas do Ocidente. Lo primero estaba el nombre de la banda de aquella época que se llamaba Cenizas de Occidente. E esse nome veio de uma música que o baixista, que era o compositor e intérprete, compôs, não era eu, que dizia mais ou menos assim no refrão: a cultura do Ocidente está tão decadente, tudo está ruindo como antigamente, e terminava gritando e perguntando: quem sou eu? Quem é Deus? Quem sou eu? Quem é Deus? Y entonces esta música había sido compuesta por unos integrantes del grupo, que era intérprete y tocaba el bajo, y una de la música, el nombre de la banda venía de una música que decía: la cultura del occidente está decadente, todo está ruyendo, y al final gritaba y decía: ¿quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Quién soy yo? Excelentes perguntas, não? Eu tive a oportunidade de começar a obter a resposta logo. A segunda coisa muito boa que a banda me fez foi me fazer conhecer a Andrea. Ela também gostava de música, a gente se encontrou em alguns shows e de repente começamos a namorar. Y bueno, encontré un poco después algunas respuestas a esas preguntas. Y la segunda cosa interesante de la banda fue que conocí a Andrea, que le gustaba también la música, nos encontramos y un tiempo después empezamos a salir juntos. E ela está me assistindo, eu posso dizer isso com muita alegria no coração. Foi paixão e amor à primeira vista. Y bueno, ella me está acompañando hoy, así que puedo decir esto con alegría y en el corazón, que fue realmente amor a primera vista, pasión. E, bom, então, óbvio, né? Eu queria estar com ela o tempo todo. E ela nem sempre podia. E as desculpas estavam me incomodando. Hoje, conversando com ela, ela disse: mas você era muito ciumento. Y entonces, enamorado como estaba, yo quería pasar con ella todo el tiempo, pero ella no siempre podía. Y las excusas estaban empezando a molestarme un poco. Y hoy, conversando con ella me dijo: pero es que eras muy celoso en la época. Se eu convidava ela para sair uma quinta-feira à noite, ela dizia assim: não, eu tenho um ensaio com um grupo com quem eu canto. E, bem, eu falei: puxa, gostaria de assistir. Ela dizia: mas as músicas não vão te agradar. Entonces, por ejemplo, se le invitaba a salir un jueves a la noche, ella decía que no podía porque tenía un ensayo con un grupo con el cual tocaba. Y entonces yo decía: bueno, pero me gustaría ir y conocer. Y ella dice: no, pero es que este tipo de música no te va a gustar. Vocês podem imaginar o que essa resposta causava numa pessoa ciumenta, não é? Y pueden imaginar lo que esta respuesta hacía en una persona celosa, ¿cierto? Bem, então que tal a gente ir à praia no domingo? Ah, no domingo eu não posso, pois é o dia que eu canto. Y entonces yo decía: bueno, entonces, ¿qué tal si vamos a la playa el domingo? No, el domingo no puedo porque es el día en que yo canto. E onde é que você canta? ¿Y dónde cantás? Ela me indicou o lugar, era numa casa, no alto de uma escadaria. Y ella me indicó el lugar, era una casa al alto de unas grandes escaleras. Aí eu resolvi fazer a surpresa. Entonces decidí sorprenderla. Graças ao livro de presença do Centro SAI de Niterói, eu tenho a data, foi no dia 20 de setembro de 1992. Y bueno, gracias al libro de presencias que estaba ya en el grupo SAI de Niterói, tengo la fecha, fue el 20 de septiembre del 92. Eu entrei naquela salinha, onde tinha um altar com uma foto de corpo inteiro de Satya Sai Baba, o tal grupo de música sentado no chão, eu sentei numa cadeira e assisti à cerimônia de bhajans. Entonces yo entré, había un altar armado con una foto de cuerpo entero de Swami, el grupo que iba a tocar, yo me senté en una silla y acompañé a el cantar de bhajans. A Andrea disse que ela ficou muito incomodada com a minha presença ali. Mas eu, ao contrário, eu saí dali em bem-aventurança. Aquelas músicas naquela língua estranha, mas estranhamente familiar, me fizeram muito bem ao coração. Y bueno, Andrea dice que quedó muy molesta con mi presencia allí, pero yo al contrario
salí muy bien en bienaventuranza. Las músicas que había escuchado, aún en ese idioma extraño, me resultaban muy familiares y salí muy bien. Logo eu quis saber mais, ingressei no grupo de bhajans, fui aprovado, né? E passei a cantar e tocar com eles. Y bueno, enseguida yo quise saber más, acabé entrando en el grupo de bhajans, me aprobaron y empecé a ir y tocar con ellos. E comecei a mergulhar na resposta daquela primeira pergunta: quem é Deus? Na verdade era a segunda, né? O menino da banda perguntava primeiro quem sou eu, mas quem é Deus? Y bueno, y entonces empecé a adentrar en esta segunda pregunta que era ¿quién era Dios? ¿Cierto? La primera de la música era ¿quién soy yo? La segunda era ¿quién era Dios? Eu me lembro que uma das primeiras reações que eu tive quando eu soube que Satya Sai Baba era o Avatar, que era a encarnação de Deus na Terra, foi: se Deus está na Terra, eu quero conhecê-lo. Não houve nenhum estranhamento, aquilo foi muito natural para mim. Y recuerdo que una de las primeras cosas que yo pensé cuando me enteré de que el avatar estaba en la tierra y todo lo demás era, si Dios está en la tierra, yo quiero conocerlo. Y no cuestioné esto, fue algo como una noción muy natural para mí. E comecei a ler, li O Homem dos Milagres, o presidente do centro tinha um monte de livros em inglês e me emprestava, eu sabia inglês já, e eu lia os livros que ele me emprestava e fiquei sabendo muito sobre Sai Baba. Y entonces empecé a leer El Hombre de los Milagros y el presidente del centro tenía muchos libros en inglés, yo dominaba el inglés, así que empecé a leer mucho y a conocer bastante sobre Sai Baba. E dali em diante eu comecei a viver um período de muita felicidade. Eu me sentia acolhido pelo grupo, nós fazíamos serviço juntos, cantávamos juntos, era uma família que se via todos os dias praticamente. Y entonces fue una etapa en que me sentí muy feliz, me sentía muy acogido dentro del grupo, hacíamos servicio, cantábamos música, entonces realmente me sentía muy feliz en ese periodo. E comecei a ter sonhos com Sai Baba, muitos sonhos. E eu vou contar um deles. Y empecé a tener muchos sueños con Sai Baba, muchos de ellos, y les voy a contar uno. Esse é muito importante porque ele envolve uma promessa. Y este es muy importante porque involucra una promesa. Eu nasci no dia 24 de dezembro, meu aniversário na véspera do Natal. Yo nací el 24 de diciembre, así que mi cumpleaños es la noche anterior a Navidad. No próprio primeiro ano de contato com Sai Baba, em 92, eu tive um sonho com ele muito claro. Ele estava muito relaxado e feliz, sorridente, sentado numa poltrona, muito confortável. Y entonces, en ese mismo primer año que lo conocí, en el 92, tuve un sueño con Sai Baba, en el cual estaba sentado en un sillón muy cómodo, muy relajado y feliz. E eu ouvi, fiquei surpreso. Você por aqui, Sai Baba? E ele disse: eu disse que eu viria estar com você, ver você, melhor dizendo. Eu disse que eu viria ver você no seu aniversário. Y entonces yo le pregunté sorprendido, qué sorpresa, Sai Baba, tú estás aquí. Y él dijo, yo dije que vendría a verte en tu cumpleaños. E o sonho acabou. Eu acordei. Y se terminó el sueño y yo desperté. Naquele ano eu fiquei esperando, bom, se ele prometeu, eu vou sonhar com ele no dia do meu aniversário. Não sonhei. No ano seguinte, ainda esperei, bom, quem sabe ele estava muito ocupado, no ano seguinte ele vai me dar esse sonho também. Não deu, e aí eu acabei esquecendo. Y bueno, al año siguiente pensé, bueno, si dijo que me iba a ver en mi cumpleaños, va a venir de nuevo. Pero aquel año no apareció el sueño. Entonces pensé, bueno, al año siguiente quizás estaba muy ocupado la otra vez, quizás ahora venga, pero no apareció. Y entonces me acabé olvidando de esto. De tal forma, eu vivia bem e feliz com aquela família, que me restava um aspecto da minha vida anterior que precisava de solução. E Sai Baba deu essa solução de uma forma muito interessante. Foi no meu trabalho. Y bueno, entonces yo estaba muy feliz con esta nueva familia, digamos, y solo quedaba un aspecto de mi vida anterior que necesitaba solución,
y que Sai Baba la dio de una forma muy particular y era en relación a mi trabajo. Num dos livros que o Moacir, que era o presidente do centro, me emprestou, tinha uma frase que me marcou, que dizia assim: ser feliz não é fazer aquilo que se gosta, mas aprender a gostar daquilo que se tem que fazer. Y entonces, en uno de los libros que Moacir, que era el presidente del centro, me prestó en la época, leí una frase que fue bien particular, que decía: ser feliz no es hacer lo que a uno le gusta, sino que a uno le guste aquello que tiene que hacer. E aquilo fez sentido para mim. Eu, quase que instintivamente, por graça dele, comecei a aplicar aquilo no meu trabalho. Não foi uma coisa estruturada e pensada, mas foi uma mudança de atitude que produziu frutos maravilhosos ao longo do resto da minha vida profissional. Y bueno, y esta frase fue algo que la incorporé fácilmente, fue algo que fluyó. Y entonces empecé a hacer este cambio con relación a mi trabajo, no de una forma estructurada, pero sí con un cambio de actitud frente a eso. Y esto rindió muchos frutos y buenas consecuencias. Naquele mesmo período, em 93, quando isso já estava acontecendo, eu comecei a traduzir livros. O primeiro livro que eu traduzi era um livro de bolsos chamado The Incredible Sai Baba, que era sobre Shirdi Sai. Bueno, y por esta época, en el 93, empecé a hacer algunas traducciones de libros, y el primero que traduje era un libro pequeño de bolsillo, que era The Incredible Sai Baba, sobre Sai Baba de Shirdi. E o Moacir havia me emprestado um outro livro, um livro grande, de capa vermelha, que se chamava Vision of the Divine. Y Moacir me había prestado un otro libro grande de tapa roja que se llamaba Vision of the Divine, Visiones de lo Divino. Sim, e nesse livro eu li umas coisas muito curiosas. Uma delas me marcou. Sai Baba dizia, pode? Y en este libro leí algunas cosas muy curiosas que me marcaron. Y Sai Baba decía: os seus pensamentos não são seus. Os pensamentos são ondas... Vale. Os seus pensamentos não são seus. sus pensamientos no son suyos. Os pensamentos são ondas no oceano mental, Los pensamientos son olas en el océano mental, onde todas as mentes estão mergulhadas. donde todas las mentes están sumergidas. É uma imagem impressionante, me impressionou. Não é? Es una imagen impresionante y a mí me impresionó. Voltamos ao livro de Baba de Shirdi, livrinho. Bueno, y volvamos entonces al libro de Baba de Shirdi. Como eu disse, eu estava numa fase muito boa no meu trabalho e os meus chefes eles tinham plena confiança em mim. Como les dije, estaba en una etapa muy buena en mi trabajo y mis jefes, mis superiores, tenían confianza plena en mí. Então, como havia muito tempo livre, não se fazia, a produtividade não era uma coisa muito grande no meu trabalho, eu pedi ao meu chefe que me permitisse, nas horas vagas, continuar a minha tradução. Eu levava um disquete, naquela época existia, e traduzia páginas do livro. Quando havia algum trabalho a fazer, eu deixava aquilo de lado, e ele me concedeu essa chance. Y entonces, como en mi trabajo había bastante tiempo libre, o sea, la productividad no era tan intensa, yo le pregunté y le pedí a mi jefe si en el tiempo libre que había podía disponerme a traducir este material que había. Entonces, traducía un poco, cuando llegaba algo para hacerlo hacía, después seguía. Y mi jefe me lo permitió. Um dia eu estava diante do computador traduzindo uma passagem que lembrava muito as narrativas do Homem dos Milagres. Dava para ver a semelhança entre os dois babas na forma de lidar com as pessoas, com os devotos. Y un día estaba traduciendo una parte de este libro y hubo un relato que me hizo acordar mucho de algo que pasó en El Hombre de los Milagros, o sea, con estilos muy semejantes de cómo actuaban. E aquilo me deixou num estado de bem-aventurança. Eu estava em Shirdi assistindo a cena que eu estava traduzindo. Y aquello me dejó en un estado de bienaventuranza, o sea, yo me sentía en Shirdi mirando lo que estaba pasando allí.
O meu chefe entrou na sala, eu olhei para ele viu que eu estava traduzindo, não falou nada. Mi jefe entró en la sala, yo lo miré, él vio que yo estaba traduciendo y no dijo nada. Bom, ele se sentou à beirada da mesa de um colega meu engenheiro que estava a uns 2 metros de distância de mim. Y se sentó a la mesa de un colega que estaba a unos 2 metros de distancia mío, ingeniero. E começaram a conversar, eu continuei vendo as cenas de Shirdi. Y ellos empezaron a conversar y yo seguí viendo estas escenas de Shirdi. De repente, a minha imaginação que estava em Shirdi levou um choque. Na tela do computador, eu vi o rosto do meu colega engenheiro, de frente para mim. Y de repente mi imaginación que estaba en Shirdi se llevó un shock. O sea, vi en la pantalla de mi computadora el rostro de mi colega que me estaba mirando. Ele tinha uma pele muito clara e estava vermelho, como se estivesse com muita raiva. Y él tenía una piel muy clara y se veía rojo, como si estuviera con mucha rabia. E eu senti dentro de mim um impulso de raiva ao olhar para o rosto dele. Y yo sentí dentro mío un impulso de rabia al mirar su rostro. No mesmo momento em que isso aconteceu, o meu chefe, que conversava com ele, deu um soco na mesa e se levantou. Y en el mismo momento que esto pasó, el jefe que estaba al lado conversando golpeó la mesa con fuerza y se levantó. E eu percebi, né? Ele disse umas palavras que eu não vou repetir aqui e saiu, bateu a porta. E eu percebi que eu tinha sentido a raiva dele e tive aquela confirmação do que eu lera um tempo antes. Os pensamentos não são meus, aqueles pensamentos entraram na minha mente, que estava contemplativa, talvez. Y entonces él dijo algunas palabras, en fin, que no voy a repetir aquí, y salió y golpeó la puerta, y me di cuenta que yo había sentido la rabia de él. Y recordé esta frase que decía que los pensamientos no eran cosas, sino que estaban en ese océano, y bueno, yo había captado sus pensamientos. Eu olhei para o meu colega, ele olhou para mim, e ambos dissemos, que coisa estranha que aconteceu, não foi? Y yo miré a mi colega que estaba ahí, él me miró y los dos dijimos, qué cosa rara lo que pasó, ¿no? Eu imagino que ele não estava dizendo, não estava se referindo à mesma coisa estranha que aconteceu comigo. Ele só estava comentando que o chefe havia explodido com ele do nada. Yo me imagino que él no estaba refiriéndose a lo que yo había visto y pasado, sino que estaba comentando sobre el hecho de que el jefe se había levantado de repente, se había ido y explotado con él por nada. Eu vou tentar ser rápido e avançar pelo menos 2 anos, até 95, quando eu me casei numa cerimônia SAI com a Andrea. Eu queria só registrar isso. Nós não tínhamos dinheiro nenhum e os nossos irmãos do Centro SAI organizaram tudo. Festa, bolo, cânticos, teve até dança indiana. Eles fizeram uma festa maravilhosa para nós, comemorando o nosso casamento, e assim nós nos casamos e fomos viver juntos. Y bueno, voy a intentar acelerar por lo menos 2 años. En el 95 entonces, André y yo nos casamos, no teníamos ningún dinero, y entonces nuestros hermanos del centro nos organizaron toda la fiesta y hicieron torta, cantos, incluso danzas indianas, y bueno, con esto bendijeron nuestro casamiento. A Andrea começou a trabalhar na escola SAI como professora. Andrea empezó a trabajar en la escuelita SAI como maestra. E nós éramos assim, um casal devoto, né? Vivíamos na nossa casa, só se andava descalço, a gente tinha altar e fazia práticas e era tudo muita bem-aventurança. Y bueno, entonces nosotros empezamos a vivir entonces de una forma muy simple, muy en sintonía con esto. En mi casa se andaba siempre descalzo, teníamos el altar, hacíamos cantos, entonces esta era nuestra vida en el momento. Um grupo do centro de Niterói viajou em 90 e 95 para a Índia e teve entrevista. Eles contaram, né, da entrevista. Entonces un grupo del Centro SAI de Niterói viajó en el 95 a la India y tuvieron entrevista, hicieron el relato.
E aquilo despertou a minha vontade de ir também, e quem sabe ter uma entrevista. Baba me dava tanta alegria na minha vida, eu falei, bom, então tá na hora de eu ir lá e ele me receber para uma entrevista. Y esto me hizo despertar las ganas de ir a la India y quizás tener una entrevista. O sea, si Sai Baba ya había actuado tanto, me daba tanta felicidad en mi vida, quién sabe, yendo hasta allá, podría recibir esto también. Nós ingressamos num grupo que tinha uma guia, uma senhora que era muito experiente, já tinha ido várias vezes à Índia e tinha uma fama de que sempre conseguia entrevista. Eu falei, opa, mais um sinal positivo. Entonces entramos en un grupo que se preparaba para ir con una señora que ya había ido varias veces a la India y se decía que ella siempre había conseguido entrevista. Entonces digo, bueno, un motivo más para ir con ellos. Participei das reuniões de preparatórias, aprendi sobre o código de vestimenta, sobre a rotina do ashram, tinha uns livretinhos com mensagens de Baba sobre o comportamento das pessoas lá, tudo bem. Entonces participamos de las reuniones de preparación, aprendimos sobre el código de conducta en el ashram, había un libreto con todas las informaciones de cómo comportarse y todo lo demás. Entonces, en fin, nos preparamos de esta manera. Nossa viagem foi, assim, muito cansativa. Por exemplo, nós éramos vegetarianos, e já éramos vegetarianos, e não sabíamos que podíamos pedir comida vegetariana no avião. Então, resultado, passamos fome, não tinha, a comida que veio não servia. E passamos, acho que 2 viagens sem comer, praticamente, as duas etapas da viagem praticamente sem comer. Mas, jovens, estávamos felizes da vida de qualquer forma, só cansados. Bueno, el viaje fue bastante cansador y, por ejemplo, en la época ya éramos vegetarianos y no sabíamos que en el avión podíamos pedir comida vegetariana, así que pasamos los 2 vuelos grandes prácticamente sin comer. Pero bueno, éramos jóvenes y estábamos muy contentos de ir, simplemente cansados, pero todo bien. Para dificultar mais um pouquinho, quando chegamos em Mumbai, né? Na etapa doméstica, o grupo foi separado em 2, porque o avião já tinha overbooking e metade do grupo se foi e a gente ficou para trás no aeroporto. Y bueno, y para completar más todavía, en Mumbai, que teníamos que agarrar el otro vuelo, el grupo se tuvo que dividir porque el vuelo tenía un overbooking y tuvimos que dividirnos en 2. Entonces una parte del grupo fue y nosotros con la otra parte tuvimos que esperar. Quando finalmente chegamos no hotel em Bangalore, a guia nos disse que haveria uma reunião à noite e nós ainda com fome, né, fomos para o quarto dormir, arrumar roupa, enfim, descansar, tomar um banho, né, depois de 2 dias viajando. Y cuando llegamos al hotel en Bangalore, súper cansados, la guía nos dijo que a la noche tendríamos una reunión y nosotros nos fuimos al dormitorio, descansar, bañarnos, en fin, descansar del viaje. Resultado, dormimos e perdemos a hora da reunião. Como resultado, nos dormimos y perdimos la hora de la reunión. Então, quando chegamos, encontramos o grupo no saguão do hotel, a guia me deu uma bronca. Brigou comigo, dizendo que eu era um coordenador de devoção do comitê já, né? Já era coordenador de devoção do comitê, não podia falhar daquele jeito e tal, quem é você, etc, etc. Aquilo me fez bastante mal, ainda mais porque eu estava com fome. Y bueno, después la guía del viaje nos retó que habíamos faltado y me dijo que no podía ser y que yo era el coordinador de devoción del comité, en fin, me retó por no haber estado en la reunión y eso me hizo bastante mal, incluso porque tenía hambre todavía. Então eu descobri duramente que a minha falta de disciplina ia ser um problema. Entonces descubrí de la manera más difícil que mi falta de disciplina sería un problema. Seria um problema. Bom, o motivo da reunião era para informar o grupo que Sai Baba estava em Prashanti, que a gente ia para Prashanti de táxi. Era isso. Era para saber se Baba estava em Whitefield ou se estava em Prashanti, para que o grupo pudesse ir para o lugar certo. Y la reunión aquella era simplemente para decir dónde estaba Baba, si estaba en Whitefield o en Prashanti. Baba estaba en Prashanti, entonces solo para acertar los detalles para la ida hasta allá.
Eu vou tentar encurtar isso aí, mas a ideia de contar o que vai acontecer a seguir é para que a gente veja que, por mais que aconteçam coisas maravilhosas na nossa vida, como, por exemplo, aquela experiência dos pensamentos que não são meus, nem sempre a gente aprende. Y bueno, lo que les voy a contar a continuación es para destacar que por más que tengamos experiencias maravillosas, como aquella de los pensamientos que les conté a ustedes, a veces no aprendemos con esto. Quando eu cheguei a ter o primeiro darshan, eu senti tive um sentimento e um pensamento muito estranho, como se uma voz dissesse na minha cabeça: você está aqui para matar Sai Baba. Y bueno, cuando estuve en el primer darshan, tuve un sentimiento y un pensamiento muy raro. Y lo que sentía era, vos estás aquí para matar a Sai Baba. Era uma voz insistente na minha cabeça. E eu fiquei numa situação assim, muito difícil. Peraí, eu sou devoto, eu estou aqui para ver Sai Baba, que isso? Eu ficava negando aquele pensamento e tinha esquecido completamente dessa história de que os pensamentos não são seus. Eles eram meus, eles me assombraram durante alguns dias. Y entonces era realmente una voz muy insistente dentro de mi mente y yo pensaba, no, pero yo soy devoto, Sai, estoy aquí para ver a Sai Baba, pero sentía todo esto, me había olvidado de esta historia de los pensamientos y bueno, sentía esta voz insistentemente dentro de mi mente. Esse estado mental esquisito e difícil, estranho, né? E difícil, se somavam as cobranças. O grupo tem que ser harmônico, senão Baba não vai chamar para entrevista. Se você tirar a primeira fila, tem que dizer Swami, Brazilian Group, interview, e esperar que ele responda, pergunte how many. Y bueno, y a este sentimiento raro y difícil que tenía, se sumaron las cobranzas del propio grupo, o sea, que el grupo tenía que ser armónico, si no Sai Baba no nos llamaría para entrevista, que si le preguntaban de dónde era, tenía que decir de dónde era, cuántos eran, y esperar que él hiciera la pregunta siguiente, en fin, toda esta tensión. Baba passava na minha frente e a voz não saía. Eu não conseguia dizer Brazilian Group, Swami, interview, nada disso. Mi Baba pasaba delante mío y mi voz no salía, no conseguía decir Brazilian Group, interview, no conseguía nada. Em resumo, eu estava totalmente envolvido na maia da entrevista. Y resumiendo, yo estaba totalmente inmerso en esta malla de la entrevista. Passaram-se 5 dias, isso não durou mais do que 5 dias. E Swami, então, ia para Whitefield. Y se pasaron 5 días, todo esto no duró más que 5 días, y Swami entonces se iba para Whitefield. No último darshan, antes dele viajar, eu havia combinado com a minha esposa, assim, aí eu quero fazer um parênteses, né? Eu pintei uma imagem ruim da nossa guia, mas ela era uma pessoa muito dedicada. Y bueno, Só essa entonces parte. quería destacar simplemente que puse esta imagen de nuestra guía que parece un poco negativa, pero era una persona en realidad muy dedicada. Ela havia viajado antes de todos para Whitefield com nossos passaportes, documentos, enfim, para conseguir acomodações para o grupo dentro do ashram de Whitefield. Ella ya había viajado anticipadamente a Whitefield con todos nuestros pasaportes, todos nuestros documentos para poder preparar todo y esperarnos con todo listo ahí en Whitefield. E tinha contratado um ônibus para levar o grupo, e a gente tinha um horário para estar nesse ônibus e embarcar. Y ya había contratado un ómnibus para que nos llevara al lugar y teníamos que estar a tal hora para embarcar en el autobús. Eu combinei com a Andrea, assim que acabasse o darshan da manhã, a gente correria para o quarto para arrumar as malas. Só ela cumpriu a promessa. Y entonces, en este último darshan, antes de irnos, yo acordé con Andrea de que después del darshan nos íbamos a la pieza para arreglar todo y poder ir. Y solo ella cumplió con esa promesa. Eu aproveitei que o salão de darshan estava vazio. Quando Swami acabou de dar o darshan, eu fui e me sentei com a minha cadeirinha do darshan bem perto da varanda. Y entonces aproveché
que el ashram estaba un poco vacío y cuando Swami terminó y salió del darshan, agarré mi sillita y la puse cerca de la baranda. Ele entrou na sala de entrevistas e eu me sentei ali. Entonces él entró en la sala de entrevistas y yo me senté allí. Eu fechei os olhos e disse: Swami, eu estou esgotado, eu não aguento mais esse estado mental. Y entonces cerré los ojos y dije, Swami, estoy agotado, no aguanto más este estado mental. E naquele momento em que eu fechei os olhos, eu experimentei uma outra sensação que anos depois eu aprendi que se chama pratyahara. Y entonces tuve en ese momento, con los ojos cerrados, tuve una sensación que años después vine a saber que se llamaba pratyahara. É a absoluta ausência de contato com os sentidos. Eu estava consciente, mas não sentia o meu corpo, de olhos fechados. Y que es la absoluta Ausencia ausencia de la sensación de los sentidos. O sea, estaba ahí, pero no sentía nada de mi cuerpo. Algumas, como é que eu posso dizer? Uma primeira sensação era de que a escuridão, com os olhos fechados, ela tinha volume, era como se eu estivesse num lugar amplo. Y una de las primeras sensaciones era que con los ojos cerrados parecía que la oscuridad había tomado volumen, era como si yo me encontrara en un sitio amplio. Eu estava sentado do lado dos homens, olhando a sala de entrevistas, olhando não, porque eu estava de olhos fechados, mas eu estava nessa posição e o meu lado esquerdo estava apontado para a varanda. Y entonces yo estaba ahí sentado frente a la sala de entrevistas con los ojos cerrados, pero en dirección a ella, y mi lado izquierdo apuntando para la veranda. À minha direita eu comecei a ouvir uma música muito bonita. A sensação que eu tinha era que vinha da minha direita. Entonces a mi derecha empecé a escuchar una música muy bonita y la sensación que tenía era que venía de la derecha. O volume foi aumentando, eu comecei a escutar as vozes e identifiquei que era um bhajan para Shiva. El volumen fue aumentando, empecé a identificar voces y percibí que era un bhajan para Shiva. A sensação que eu tinha era que a qualquer instante eu ia abrir os olhos e ia ver o grupo cantando, não é? Y la sensación que yo tenía era que a cualquier momento iba a abrir los ojos y ver al grupo cantando. De repente eu senti um toque no meu joelho e despertei como quem cai no chão, assim, um susto, não é? E um seva estava na minha frente e disse: Swami saiu da sala de entrevistas. E eu fiquei, né, assim, sem saber o que pensar e o que sentir. Mas todo aquele mal-estar já tinha ido embora. Y entonces de repente sentí que alguien tocó mi pierna y abrí los ojos y como que caí, ¿no? Nuevamente así de repente. Y el Seva me dijo, Swami ya salió de la sala de entrevistas. Y yo me quedé ahí en esa situación, pero todo el malestar que sentía había desaparecido. Swami desceu a rampa, entrou no carro, um carro grande, cor de vinho, Mercedes, né? E foi para Whitefield. Ele ainda deu adeus para as poucas pessoas que estavam ali e foi embora. E eu voltei para o meu quarto. Y entonces Swami salió, bajó por la veranda, entró en un auto grande, color violeta, y bueno, y se fue para Whitefield, y bueno, nosotros todos salimos de ahí. Naquela época, a livraria do Ashram ficava em frente à cantina oriental, naquela rua principal dos carros. Era uma lojinha pequena. E eu entrei ali e pensei, vou comprar um livro ou dois para ler na viagem. Y en aquella época la librería quedaba sobre la calle principal a la entrada de la ashram, un lugar pequeño, y yo pensé, bueno, paro aquí, compro uno o dos libros para poder leer en el viaje. Mal sabia eu que eu não ia conseguir ler nada na viagem. Mal sabía yo que no iba a poder leer nada en el viaje. Bom, escolhi os livros, eram 2 varrines, eu tenho até um aqui na minha mão, Prashant Varrine, e fui pagar no caixa, né? Y entonces elegí 2 libros, eran 2 vajines, uno lo tengo aquí conmigo, el Prashanti Vajine, y fui a pagar en el cajero.
o senhor Seva, né, que estava no caixa, mal se via o rosto dele. Ele era baixinho, estava atrás do balcão, assim. Só via a cabeça dele e até o nariz, talvez. Y bueno, y el señor, el Seba, que estaba cuidando de cobrar los libros, era bajito y estaba por detrás del balcón, entonces mal via la parte de arriba de su cabeza. Eu coloquei os livros para ele ver e coloquei já o dinheiro ali para pagar. Tinha um preço, né? E aí, de repente, aconteceu mais uma coisa estranha. Y entonces puse los libros ahí para que él los viera y puse el dinero justo para pagar porque el precio ya estaba en los libros y entonces ocurrió otra cosa rara. Um menino, quer dizer, depois eu vi que era um menino, alguém puxou a barra da minha túnica ali, me chamando a atenção. Quando eu olhei para o lado, era um garotinho com uma tigela, com um bico assim, né? Como se fosse uma molheira, com um líquido branco dentro, me oferecendo. Y entonces alguien tironeó de mi túnica y miré y era un niño que tenía en su mano un recipiente así como un jarrito y dentro había algo blanco y él me lo estaba ofreciendo. Olha, eu tinha colocado as mãos no chão, eu tinha pego no dinheiro, nos livros, enfim, né? Mas eu não tive a menor dúvida, juntei as duas mãos em concha e recebi o líquido e bebi. E fiquei com a mão bem melada, era bem grudento. Bueno, yo había estado con las manos, digamos, sentado en el piso, había estado tocando el dinero, los libros, pero no tuve ninguna duda. Abrí las manos y recibí el líquido blanco lo tomé directamente y quedé con las manos todas engrudadas, por supuesto. E aí eu escutei o senhor falando, o velhinho, atrás do balcão, como se ele tivesse visto tudo ali. Y entonces escuché al señor Seba, que estaba ahí detrás del balcón cobrando, y como si él hubiera visto algo, ¿cierto? Ahí abajo como estaba. Ele disse, "You are very lucky, sir." Você tem muita sorte, senhor. Entonces él dijo, usted tiene mucha suerte, señor. Isso que você recebeu é o Abhisheka da estátua de Shiva que fica na casa de Sai Baba. Esto que usted ha recibido es el Abhishekan de la estatua de Shiva que queda en la casa de Sai Baba. Eu nem sabia o que era Abhisheka. Depois ele me explicou, é o leite de Shiva. Eu falei, ok. E foi isso que eu disse para a Andréia quando cheguei no quarto, com as mãos meladas. É o leite de Shiva, Andréia. Y yo en la época ni sabía lo que era Abhishekan, él me explicó y yo digo, bueno, está bien, es la leche de Shiva. Y fue lo que yo le expliqué a Andrea cuando volví a casa con las manos todas engrudadas. Es la leche de Shiva. E coloquei as mãos no rosto dela, olha, é o leite de Shiva. Ela não gostou muito não daquela coisa melada, mas depois que eu expliquei, ela entendeu. Y entonces le puse en su rostro, digo, mira, es la leche de Shiva. Y a ella no le gustó mucho tanto engrudo, pero después que le expliqué qué significaba, ahí le gustó más. Bom, um mês em Whitefield foi maravilhoso, mas aquela questão de ter entrevista, se não tem entrevista, não é um bom devoto, não faz, o seu sadhana não é convincente ou não é correto, enfim, aquilo começou a me perturbar muito. Eu me sentia, mesmo que não se falasse mais nada a respeito, eu me sentia cobrado, não me sentia digno de ser devoto. Y bueno, estuvimos un mes en Whitefield, todo muy hermoso, pero ese tema de la entrevista era algo que me molestaba, o sea, esa idea de que si no había entrevista era porque no era un buen devoto, porque no había hecho el sadhana adecuadamente. Esto me hacía sentirme cobrado, ¿cierto? De no ser digno suficiente, un devoto digno lo suficiente. Eu me recordo de uma das primeiras palestras desses satsangs de sábado, em que o Dr. Venkat falou que sadhana não é uma questão de competição. Eu devia ter ouvido isso na época. Y entonces recuerdo una de las primeras charlas que fueron dadas en el satsang, de ¿quién que dio a palestra? Dr. Venkat disse, sadhana não é uma competição. El Dr. Venkatan dijo que el sadhana no era una competencia, y yo debía haber aprendido eso en la época. Pero não. Pero no. Assim, voltamos para Prashanti, tivemos muitas experiências boas lá em Whitefield. Realmente é um lugar onde Sai Baba passa entre nós o tempo todo. Eu consegui entregar cartas, nenhuma delas pedia entrevista, mas ele também não concedeu. Mas esse tema da entrevista me incomodou e eu saí da Índia naquele ano, acho que isso é que é importante dizer.
numa espécie de anticlímax. Eu tinha perdido a sensação de que eu era um devoto, um filho pródigo, e achei que era um devoto de segunda categoria. Y bueno, ese mes que pasamos en Whitefield fue muy hermoso, es un lugar muy lindo en que Swami está siempre cerca de los devotos por donde va pasando y tuvimos experiencias muy lindas, pero con esas sensaciones toda la entrevista me molestaba y debo decir que salí de la India con esta sensación de anticlímax, o sea, frustrado, como que, en fin, como que fuera un devoto de segunda categoría que no había cumplido con su parte. Quando eu cheguei, eu tive o impulso de conversar com o presidente do comitê e dizer, olha, eu vou entregar meu cargo. Eu não posso ser coordenador de devoção se eu não tenho certeza da minha própria devoção. Como é que eu vou inspirar os outros? Y entonces, cuando volví al centro, fui hasta el presidente del comité y dije, mire, voy a entregar mi cargo. O sea, ¿cómo puedo ser coordinador de devoción e inspirar a otros cuando ni siquiera yo estoy seguro de mi propia devoción? Aí ele, muito mais sábio e muito mais tranquilo, ele me disse assim, calma, não toma nenhuma decisão precipitada. Y entonces él, mucho más sabio y más tranquilo, me dijo, calma, no tomes ninguna decisión de forma precipitada. E nós vamos ter um encontro, um seminário, um retiro, e eu quero que você vá, e lá você, quem sabe você recupera essa conexão que você perdeu. Nosotros vamos a hacer un seminario, un retiro, y me gustaría que vinieras y quizás ahí puedas reconectarte nuevamente con lo que has perdido. E assim foi. No seminário eu tive a graça de ter a condução de um devoto da Argentina chamado Jorge Haddad, com sua esposa, que estavam nesse seminário. Y así fue, estuve en el seminario y tuve la gracia de tener como conducción a un devoto de Argentina, que es Jorge Haddad, y bueno, estuvimos presentes en ese seminario. E ele propôs uma prática em que ele conduziria uma contemplação, uma meditação, e nos propôs, faça uma pergunta sincera a Sai Baba. Depois, fique em silêncio e procure escutar uma resposta. E acredite que essa será a resposta de Sai Baba. Y entonces él nos condujo por una práctica, una contemplación o meditación, en la cual nos dijo que hiciéramos una pregunta sincera a Sai Baba y que entonces mantuviéramos silencio y buscáramos escuchar la respuesta y que confiáramos que esa sería la respuesta adecuada. E eu não tive dúvida, Swami, como eu posso voltar a ter devoção por você? Y yo no tuve dudas y dije, Swami, ¿cómo puedo volver a tener devoción por ti? E veio uma resposta. Baba me disse, Y vino una respuesta y Baba me dijo, toma consciência do meu amor por você. toma conciencia de mi amor por ti. Faça um esforço para obter essa consciência. Y haz el esfuerzo para obtener esa conciencia. Na época eu entendi que eu tinha que fazer um esforço para conquistar o amor de volta. Né? E aí eu me propus, então vou fazer isso. Comecei um sadhana mais intenso, fazia japa todos os dias, passei a ser um discípulo. Y en aquel momento yo entendí que tenía que intentar reconquistar este amor, esta devoción y este amor una vez más, ¿cierto? Entonces reforcé mi sadhana, hacía Japamala todos los días, o sea, realmente me transformé en un discípulo. Como já temos uma hora de conversa, eu acho que eu posso resumir mais ainda. Bom, como resumo, em 98 fomos à Índia novamente, um grupo grande, e dessa vez eu tive a entrevista. Y bueno, como ya estamos en horario avanzado, puedo resumir. Y como resumen digo que en el 98 fuimos nuevamente a la India y esta vez sí tuve una entrevista. Nessa entrevista eu pude sentar-me ao lado de Baba, desempenhar o meu papel de tradutor que tinha sido escolhido para ser, embora não tenha feito boas traduções. Ele até me tocou. No final da entrevista, ele perguntou ao grupo, melhor, né?
Y entonces en esa oportunidad pude sentarme al lado de Sai Baba, estuve haciendo de traductor en esa entrevista y en cierto momento al final de entrevista incluso me tocó. Eu acho que até agora, pelo que eu já contei, vocês podem já ter a impressão de que realmente eu era muito tolo. Por lo que les he contado hasta ahora, creo que ustedes ya pueden tener esa impresión de que yo era un poco sonso. Ao final da entrevista, Baba perguntou às pessoas do grupo: até quando vocês vão ficar aqui? Ah, Swami, até o Mahashivaratri. Y entonces E eu traduzindo. al final de la entrevista, Swami preguntó, ¿hasta cuándo ustedes se van a quedar acá? Y contestaron, hasta el Mahashivaratri. Y yo estaba traduciendo todo esto. E ele disse, aí Swami disse: que bom, eu vou poder falar com todos vocês. E eu traduzi. Y entonces él dijo, qué bien, voy a poder hablar con todos ustedes. Y yo lo traduje. Ele repetiu, ele estava aqui do meu lado, eu não vi o rosto dele, eu estava olhando para as pessoas. E ele repetiu, com todos vocês. E eu repeti em português, com todos vocês. Y entonces yo no lo vi, él estaba aquí a mi lado, yo lo estaba mirando, y entonces él dijo, con todos ustedes. Y yo repetí, con todos ustedes. Aí ele perdeu a paciência comigo, pegou 3 dedinhos assim, catucou meu ombro assim, disse, I mean you, sir, I mean you, sir. Eu quis dizer você. Y entonces en eso perdió la paciencia, y agarró 3 deditos y me golpeó acá y dijo, quiere decir usted, señor, I mean you, sir. O sea, encontrar nuevamente, hablar nuevamente con usted. Eu me virei para ele e disse assim, yes, Swami, talk to me, please. Aí ele levantou e foi embora. Me deixou o grupo assim, no meio do nada. Levantou-se, abriu a porta e foi embora. Y entonces yo me di vuelta para él y dije, sí, Swami, sí, habla conmigo. Y entonces él se levantó y salió y dejó el grupo. Nós demoramos alguns minutos para nos recuperar, ou segundos, e Seva abriu a porta e disse, a entrevista acabou. Y nosotros, bueno, nos tomó algunos segundos recuperarnos un poco y Seva abrió la puerta y dijo, bueno, la entrevista se terminó. Sim. O grupo saiu, passamos pela antessala e o espertinho aqui se sentou no chão. Não foi embora. Y entonces el grupo salió, pasamos por la antesala y yo pues me senté en el piso, no me fui. Quando o Seva me perguntou o que eu estava fazendo ali, eu expliquei. Swami me disse que ia falar comigo. Aí ele disse, mas não é hoje, pode ir. Y entonces Seva vino y me preguntó qué estaba haciendo ahí. Yo dije, Swami dijo que iba a hablar conmigo. Pero él dijo, no, pero no es hoy, así que pueden salir. Anos depois eu descobri que naquela mesma viagem ele falou comigo de uma forma muito sutil, mas levaria muito tempo para contar. Y bueno, años después yo descubrí que él sí habló conmigo en aquella oportunidad, pero bueno, de una forma muy sutil y llevaría mucho tiempo ahora contarlo. Mais uns 10 minutos, Sérgio? Sim? Ok. Então vamos lá. Tem uns 5 e 5. Vamos para 1999, o ano seguinte. Era o aniversário de Swami e eu fui para a Índia. Bueno, pasemos entonces al 99, el año siguiente, era el cumpleaños de Sai Baba y yo fui a la India. Dessa vez eu tinha ido sem Andréia. Eu fui acompanhar uma outra devota que iria para a segunda conferência de jovens. De esta vez había ido sin mi esposa, sin Andrea, estaba yendo para acompañar a una devota que iba a participar de la segunda conferencia de jóvenes. E, bem, eu tive várias graças, mas também tive a minha cota de sofrimentos. Y bueno, recibí varias gracias, pero también recibí mi parte de sufrimientos. Dia antes da conferência, eu queimei o peito do pé, né, a sola do pé, a sola do pé num ferro de solda quente que estava no chão do shed. Un día antes de la conferencia me quemé la suela del pie con un dispositivo para soldar que estaba en el piso del shed. E no dia na abertura da conferência, eu tive a honra, né, de carregar a bandeira do Brasil diante de Swami.
Y en el día de la apertura de la conferencia tuve el honor de llevar la bandera de Brasil en la abertura de la conferencia. Eu me recordo que olhei para Swami, para a bandeira, na hora que eu fiz a reverência, e disse: Swami, abençoa meu país. E ele lá da cadeirinha dele, ele levantou a mão assim e abençoou. Y yo recuerdo que estaba con la bandera frente a Swami y dije: Swami, bendice a mi país. Y ahí desde su silla levantó la mano y nos bendijo. Veio a conferência, Dia das Mulheres, a convocação e o aniversário. E eu com o pé machucado. Y bueno, estuvo la conferencia, el Día de las Mujeres, la convocación y el cumpleaños, y yo con el pie lastimado. Quase não conseguia ir ao Darshan. Casi no conseguía ir a Darshan. No dia do aniversário, eu resolvi que ia, e a fila começou a se formar às 2 horas da manhã. El día del cumpleaños yo decidí que iría y las filas empezaron a armarse a las 2 de la mañana. Eu tive que ficar talvez umas 4 horas em pé, com o pé machucado recolhido, num pé só e trocando, para poder aguentar, aguardando a chance de entrar no salão, no Covent Hall. Y bueno, en ese día tuve que estar como 4 horas con el pie lastimado, haciendo peso sobre el otro pie, acomodándome, para ver si tendría la oportunidad de entrar al Cy Covent Hall. Eu consegui entrar, mas depois de muito sofrer, muita dor, eu me sentei lá atrás, encostado numa coluna daquelas, e fiquei para ter o Darshan. Y bueno, conseguí entrar, pero con mucho dolor, quedé sentado allá atrás, cerca de una de las columnas, y ahí me quedé esperando el Darshan. Eu sentia febre, calafrios, e mal conseguia assistir o discurso de Swami. Dormia na maior parte do discurso. Y yo sentía fiebre, tenía calafríos, escalofríos, y poco conseguí prestar atención durante el discurso de Swami, y prácticamente me dormí durante parte del discurso. Eu estava me sentindo a última das pessoas. Voltou a mesma sensação de não ser um devoto digno que eu tive em 96. 3 anos depois, durou pouco. Y bueno, yo no me estaba, de nuevo volvió aquella sensación de no sentirme digno de ser un devoto, ¿no? Como 3 años atrás había pasado. E para piorar mais as coisas, na hora da distribuição da prachada, os estudantes vieram com aqueles caldeirões cheios de doces e distribuíram doces para todo mundo à minha volta, menos para mim. Eu esticava a mão e não ganhei nenhum docinho. Y para completarlo, los estudiantes de Swami vinieron con la prashad, con estas ollas grandes de prashad dulce, y distribuyeron a todas las personas alrededor mío, pero a mí no me dieron. Yo extendía la mano, pero nada. Agora, mais de 20 anos depois, isso é só engraçado. Na época, eu me senti muito mal. Y bueno, 20 años después, ahora es cómico, pero en la época me sentí realmente muy mal. Eu fui para o meu quarto e nem participei do resto das comemorações de aniversário daquele dia. Fiquei no quarto com febre, sem conseguir comer, né? E até o rapaz que dividiu o quarto comigo ficou preocupado, mas eu estava lá. Falei, não, só quero ficar quieto aqui. E fiquei no quarto, passei a noite lá, a tarde e a noite. Y bueno, así como me estaba sintiendo, me fui a la pieza, ni siquiera participé de los demás festejos del día del cumpleaños, y ahí me quedé con fiebre, sin poder comer bien. Mi compañero de cuarto se preocupó, pero le dije, no, solo quiero quedarme aquí. Y así pasé toda la noche. No dia seguinte, eu recebi a visita de um anjo da guarda que está aqui conosco, é o Kishore. Y al día siguiente recibí la visita de un ángel guardián que está hoy aquí con nosotros, que es Kishore. Eles, junto com os rapazes do quarto, né? Eles praticamente me carregaram, me colocaram num triciclo e me levaram para o hospital geral, ali perto. Y bueno, y él con otros muchachos de ahí de las piezas, ellos me agarraron, me cargaron y me llevaron en triciclo, casi cargado hasta el hospital de ahí de Darshan. Enquanto eu esperava para ser atendido, eu falei, descarreguei todo o veneno do meu coração nos ouvidos do Kishore. Eu não aguento mais, eu vou embora, Swami não me ama.
Y bueno, mientras esperaba para ser atendido, descargué todo este veneno que tenía en los oídos de Kishore, que era, no aguanto más, Swami no me quiere, me voy. O médico me atendeu, cortou ali a pele da ferida e me disse, surpreendentemente, não tem nenhuma infecção. El médico me atendió, cortó la piel de la herida y dijo, sorprendentemente no hay ninguna infección. Tinha chovido, eu já tinha pisado na lama, nas fezes das vacas, enfim, realmente foi um excelente antibiótico. Y bueno, había llovido, yo había pisado con el barro, en el estiércol de las vacas, o sea, había sido realmente un gran antibiótico. Ele fez um curativo e em alguns dias eu estaria bem. Né? Kishore me levou de volta para o quarto e aí eu fiquei descansando. Bueno, me hizo un curativo, al principio en algunos días yo estaría bien, Kishore me llevó de vuelta a la habitación y me quedé descansando. Naquela tarde, então, dia 24 de novembro, eu resolvi ir ao darshan da tarde. O ashram já estava vazio. Depois do aniversário, foi todo mundo embora. Y entonces aquella tarde, el 24 de noviembre, decidí ir al darshan y el ashram ya estaba vacío, ya todos se habían ido después del cumpleaños. E eu, como uma criança birrenta, não sei como é que se vai dizer em espanhol, eu entrei no Convent Hall vazio e, em vez de ficar lá na frente com todo mundo, eu fui e me sentei naquela mesma pilastra em que eu fiquei no dia anterior, lá atrás, e fiquei encostado, assistindo, alheio, assistindo o darshan, Baba passando. Y bueno, y yo como un niño malcriado, medio berrinchero, entré con todos, pero en vez de sentarme allá adelante, me fui allá atrás, a la misma pilastra donde había estado sentado los días anteriores, y me quedé mirando desde allá arriba, como Sai Baba pasaba. Mesmo que Baba não fosse o avatar, ele ia me notar, né? Num salão vazio, ele olhou lá para trás e, apesar da distância, eu senti um olhar sério, pesado dele em cima de mim. E aquilo me impactou o peito. Y bueno, aunque no fuera un avatar, no había cómo no notarme en un darshan vacío casi. Yo estaba sentado ahí atrás y bueno, me miró con esa mirada pesada y yo lo sentí el impacto de su mirada. E ouvi três frases dele. Infelizmente, eu não consigo me lembrar da frase do meio. Quem sabe um dia ele me mostra de novo. A primeira frase dizia assim, você acha que eu ia te abandonar? Foi uma bronca. Você acha que eu ia te abandonar? Y bueno, y escuché entonces 3 frases, y de las cuales la del medio no consigo recordarla, espero que Swami algún día me la recuerde, pero la primera era Swami diciendo, ¿crees que yo te iba a abandonar? ¿En serio crees que te iba a abandonar? E a última foi, para amar ao próximo como a ti mesmo, você primeiro precisa se amar. Y la última fue, para amar al prójimo como a ti mismo, primero tienes que amarte a ti mismo. Eu chorei muito, né? Toda aquela tristeza represada veio para fora com muito choro. Y yo lloré muchísimo y toda esta tristeza que estaba represada dentro mío vino para afuera. Tanto que quando eu ergui os olhos, uma surpresa. Tanto que cuando levanté los ojos, una sorpresa, Tinha um estudante me oferecendo um docinho. había un estudiante que me estaba ofreciendo un dulce. Um docinho. E Baba passou e não me olhou mais. Y Baba pasó y no me miró más. Eu acho que eu aprendi a lição, porque daquele momento em diante eu passei a lidar melhor com essa tendência que eu tenho a sentir as coisas dessa forma negativa. Y bueno, yo creo que aprendí mi lección, porque desde entonces conseguí trabajar mejor con esta tendencia que parece que tengo de ver las cosas de forma negativa. Última experiência, 2005. Essa é rápida. Eu ia fazer 50 anos no Natal daquele ano, e aí convenci minha esposa de que naquele ano a gente poderia ir para o Natal, participar do coral, é a época em que Baba está mais aberta aos ocidentais. Y bueno, entonces la última experiencia, 2005, esta va a ser rápida. Yo iba a cumplir 50 años cerca de la Navidad de ese año
Y entonces le convencí a mi esposa de que aquel año en particular podríamos ir a pasar mi cumpleaños en la India para Navidad, en que estaba el coro se iba a presentar, Sai Baba daba más atención a los occidentales. E assim foi. Eu ingressei no coral de Natal, levei meu violão e, como músico, eu tive o privilégio de ficar na primeira fila, bem diante de Baba. Y bueno, y así fue. Entonces entré para el coro de Navidad, llevé mi guitarra y como músico pude estar en la primera fila frente a Sai Baba. Teve os cânticos natalinos, os bhajans. Eu vi o Baba dar um medalhão para o Rafael Ferreiro, nosso saxofonista da Argentina. Y bueno, así fue, el coro cantó, estuvieron los Vallens, vi a Baba materializando algo para Rafael Ferreiro, que es de Argentina, el saxofón de Argentina. E de repente, Baba já não caminhava, isso é importante dizer. Ele vinha sempre naquela poltrona de rodas, uma cadeira com motor, né? Que ele vinha para o darshan. Y bueno, y Baba en ese momento no estaba caminando, venía siempre en esa sillón eléctrico con rueditas para el darshan. Ou empurrava, não sei. Mas o fato é que ele estava sentado, assistindo os bhajas, assistindo a apresentação, e de repente, eu olhando para ele, eu percebi, era a mesma cena do meu sonho de 1992. Ele alegre, sentado numa poltrona. Y bueno, entonces estaba sentado en esta silla, viendo los vallas, viendo la presentación, y de repente me di cuenta que era la misma escena del sueño que había tenido en el 92, en el cual estaba sentado, contento y mirando. Eu percebi, ele cumpriu a promessa. E nesse momento ele me olhou e sorriu. Y entonces me di cuenta que él había cumplido su promesa. Y en aquel momento me miró y sonrió. E acho que eu posso parar por aqui, né? Teve outras viagens, teve a viagem do Guru Purnima em 2009, teve uma viagem em 2002, em que o Serginho estava, a gente ganhou o Vibhuti, mas eu acho que eu queria demonstrar isso, que às vezes leva 30 anos, mas a gente aprende algumas lições. Eu já aprendi quem é Deus, já estou lidando com a outra pergunta, quem sou eu? Bien, creo que puedo terminar por aquí. Hubo también el viaje del 2009 en Guru Purnima, el viaje del 2002 donde estaba Sergio también. Y lo que quería destacar es que a veces lleva 30 años, pero algo vamos aprendiendo en el camino. Y yo ya aprendí quién es Dios y bueno, sigo luchando con la segunda pregunta que es ¿quién soy yo? Uma última coisinha para terminar. Quando Baba disse, toma consciência do meu amor, ele só me pediu que desenvolvesse essa consciência. Não é necessário conquistar, o amor dele já é nosso, desde sempre. Saira. Y un último comentario que es que cuando Swami me dijo que tomara conciencia toma conciencia de mi amor, que en realidad no precisaba reconquistar el amor ya es nuestro, tenemos que tomar la conciencia de ello. Sairam. Sairam, querido hermano, muchas gracias por tus experiencias, nos has hecho revivir nuestra estancia en Prasanthi Nilayam. Laurita. Obrigado por compartilhar conosco. Realmente você nos fez reviver a nossa presença em Prasanthi Nilayam. Hermano, hay unas preguntas para ti. La primera es, ¿qué significado espiritual tuvo beber la leche de Shiva y si sentiste algún cambio después de esto? Então, a pergunta é, qual significado teve para você beber o leite de Shiva e se você sentiu alguma coisa depois disso? No momento e no período imediatamente depois, eu senti um estado de muita paz, de muita bem-aventurança. Assim, de uma maneira a longo prazo, eu não saberia dizer. En aquel momento y en los momentos posteriores, lo que sentí fue una sensación de mucha paz y bienaventuranza, pero a largo plazo, la verdad, no sabría decirlo. Muchas gracias. Hay otra pregunta, hermano.
¿Qué es la intimidad, la espontaneidad de la comunicación directa? Pergunta é: o que é a espontaneidade e a intimidade da comunicação direta? Com Sai Baba, é isso? Sí. Olha, eu não saberia descrever, mas é tão natural, é tão similar à nossa conversa aqui que eu não consideraria uma coisa distinta. Só o interlocutor não está presente, ele está dentro da cabeça da gente falando. Ok? La verdad, no, sí, difícil de contestar, pero yo diría que es algo tan natural y espontáneo que es como nuestra conversación aquí, simplemente que el interlocutor está dentro de nuestra mente, dentro de nuestra cabeza. Muchas gracias. Una última pregunta, hermano, porque ya respondiste otra que preguntaban acerca de tener conciencia del amor por Swami. Ya la respondiste, pero vamos a hacer otra. ¿Cuál es tu sadhana diario? Então, só para traduzir para quem está ouvindo em português, então havia uma outra pergunta que era sobre a consciência do amor de Swami, mas ele já respondeu na sua fala anterior. Então, a pergunta é: qual é o seu sadhana diário para Swami? Eu penso em Sai Baba e converso com ele desde que eu acordo até que eu vou dormir. Não tenho um sadhana, um ritual, japa ou meditação. E procuro servi-lo sempre que surge a necessidade, a oportunidade. Entonces, pienso y converso con Swami todo el día, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, y no tengo un sadhana específica, japa o meditación, pero trato de estar siempre disponible para servirlo siempre que puedo. Muchas gracias, querido hermano. Sairam. Sairam, gracias. Sairam, te dije que vendría a verte en tu cumpleaños. Ser feliz no es hacer lo que te gusta, sino disfrutar lo que tienes que hacer. Sadhana no es una competencia. Toma conciencia de mi amor por ti y haz un esfuerzo para tener esa conciencia. ¿Crees que te iba a abandonar? Para amar a tu prójimo como a ti mismo, primero debes amarte a ti mismo. Querido hermano Paulo, muchas gracias de corazón por compartir estas divinas experiencias. Como comentó Oscar, todos fomos transportados para Prashanti y estábamos allá viviendo todo esto. Es increíble porque en estos momentos revivimos o entonces vivimos estas sensaciones que son realmente muy importantes y maravillosas para acercarnos a Swami. Muchas gracias una vez más, hermano. También me gustaría agradecer a Laura, nuestra querida hermana, que hoy tradució al español, al reverso, y a todo el equipo de técnicos que hacen posible este momento maravilloso. También a Swami por esta oportunidad de estarmos siempre reunidos todos los sábados, escuchando sus lilas, sus divinas experiencias. Y Paulo, no podría dejar de no comentar. Todo esto es un proceso, ¿no? Cada uno tiene su proceso individual, pero de corazón hablo desde el nivel de Brasil, en que trabajamos juntos mucho tiempo, y ahora también que estoy sirviendo en la zona. Tú para mí es un modelo de servidor. Estás siempre listo para Swami, siempre listo a ayudar, a apoyar,
y si no tiene el conocimiento necesario, va a estudiar, es muy disciplinado, muy dedicado. Sepa que tú eres una inspiración para todos nosotros, hermanos. Muchas gracias. Laura, creo que esto vale la pena traducir al portugués esta última parte. Tu microfone está apagado, Laura. Perdão. Vou tentar resumir, então. Então, o que o Sérgio estava colocando é que, enfim, como eles têm trabalhado há muito tempo já na organização Sai Juntos, né, e o Paulinho, sempre foi realmente um modelo de devoto, né, ou seja, sempre disposto a ser, no sentido de estar sempre disposto a servir, e aquilo que não sabia de ir atrás e aprender, né, então, enfim, dando um retorno, né, sobre essa presença e o modelo que ele também é para muitas pessoas, para muitos devotos também. Acho que não esqueci nada importante. No, está perfecto, Laura. Muchas gracias una vez más, Paulo. Mañana, recuerdo que a la misma hora todos están invitados al canto del mantra Sai Gayatri por 108 veces. Los próximos 2 sábados, 13 y 20 de noviembre, no tendremos nuestro satsang, ya que todos estamos invitados a participar de la Kandavajans Internacional y de la celebración del advenimiento de Swami, respectivamente. En el sábado 27 de noviembre, nuestra invitada de honor será la hermana, no sé si la pronuncia va a quedar bien, Janet Amaro, vicepresidente del Instituto Satyasai de Educación de República Dominicana. Doy las gracias a todos una vez más y los invito a que cerremos este divino satsang con la oración para que todos los seres de todos los mundos sean felices. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Nos recuerda Swami que el amor vive dando y perdonando. Una feliz semana a todos. Jai Sairam. Tamaso
ప్రేమ స్వరూపులారు, అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు?
मृत्योर्मा अमृतं गमय आसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय आसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय आसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय आसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ప్రేమ స్వరూపులారా అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురో ఆసతో మా సద్గమయ తమసో మా ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय
सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ప్రేమ స్వరూపులారు అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురో